Oi, gente, muito obrigado pela sua audiência, viu? E agora, nesse momento, eu preciso também agradecer ao nosso patrocinador, o WebMob, Olá Imobiliária de Locação. Imagine ter análise de todas as opções de seguro-fiança em menos de 1 minuto. São 8 opções para análise dos inquilinos, juntamente com o orçamento do seguro-incêndio. Fazemos tudo isso através da nossa plataforma, que é integrada com as seguradoras Porto Seguro, Tóquio Marine, Potencial e Tchu Seguros. Tudo isso já seria ótimo, não é? Mas a gente não para por aí, não. O WebMob é também gestão e atendimento humano. Faça como centenas de imobiliárias. Fale com a gente e agende uma apresentação. O WebMob. Acesse www.webmob.com.br ou então liga para a gente agora, ó, 31 98332 3971. E um bom programa para você. Bom papo! Muito bem, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia, boa madrugada para você da madrugada. Eu falo isso porque você pode estar a qualquer momento assistindo o nosso papo. Papo com Elias. Qual que é a ideia? É aquela ideia que eu já te falei. Né? Todo mundo tem uma boa história para contar, basta a gente saber contar. E esse é o nosso objetivo. E ao contar essas histórias, a gente vai ampliando os horizontes de todos nós. E hoje temos uma personagem maravilhosa aqui conosco. Ela é formada em comunicação social, em relações públicas, mas ela foi além disso, né? Trabalhou com educação, recursos humanos, gestão de pessoas e tem 2 palavrinhas muito importantes no trabalho dela. Ela é uma pessoa especializada em diversidade e inclusão. Tenho o prazer de recebê-la aqui. Hoje ela faz parte do Sistema Globo, né? O maior grupo de comunicação da América Latina dentro dessa área da diversidade e inclusão, e ela nos dá o prazer de bater um papo. Tá? Vamos conhecer um pouco dela? Estou falando da Tânia Chaves. Tânia, obrigado pela presença, querida. Obrigada, eu que agradeço de verdade, estou muito feliz de estar aqui, Elias. Muito bom, legal. Geralmente a gente começa o papo com Elias na sua infância, né, adolescência, mas antes de entrar no papo com Elias da sua história, eu acho que tem 3 conceitos aqui que são importantes, que vão permear a sua história. Então acho que é legal a gente começar definindo esses conceitos. Primeiro, diversidade. O que é diversidade, Tânia? Então, diversidade é a qualidade daquilo que é diverso, né? Quando a gente pensa no ponto de vista organizacional das empresas, quando você está pensando em diversidade, você está pensando no numérico. Quantas pessoas negras tem naquele ambiente? Qual que é a proporcionalidade? Quantas pessoas com deficiência? E também olhando, e aí a gente poderia pensar em vários aspectos da diversidade, né? Pessoas com deficiência, mulheres, pessoas negras, pessoas da comunidade, né? LGBTQIA+, a questão da longevidade, todos esses aspectos poderiam estar ali sendo observados, a depender de qual que é a estratégia daquela empresa, qual que é o público que ela quer priorizar e endereçar, enfim. E aí, quando você pensa em diversidade, então você está pensando em olhar numericamente qual que é a representatividade de cada uma dessas populações naquele ambiente e aonde elas estão, em que posição essas pessoas estão, que é muito importante. Não adianta, por isso que também não adianta só a gente ter a diversidade. Isso. É preciso olhar de uma maneira estratégica. Que posições que essas pessoas estão, né? E o quanto elas podem impactar no negócio. Boa. Quanto elas têm voz e quanto essa voz tem sido ouvida, né? Quanto que elas têm o poder da caneta, de tomar decisões, né? E tudo isso, então, é o que compõe o significado de diversidade. Quando a gente pensa em inclusão, já seria com a maneira como essas pessoas são acolhidas, são recebidas, como que elas existem naquele espaço. Então, se é um espaço de microagressões, ou se é um espaço de acolhimento, a inclusão vem muito nesse sentido de fazer com que essa diversidade que chegou, essa galera numericamente que chegou, esteja ali em plena performance. Porque a gente sabe que quando a gente tem times diversos, a gente ganha em criatividade, inovação, né? Tem muitos benefícios. Né? Exato. Só que não adianta nada eu trazer as pessoas se o ambiente não for um ambiente que as acolha, que as ouça, que entenda de onde elas partem, porque aí não vai entregar essa performance. Aí é e aí depois, número, né? E aí não entrega essa performance, e aí as pessoas às vezes falam, não, esse papo de diversidade é conversa para boi dormir, mas é porque legal. você não uma entende. Uma coisa está ligada à outra, né?
E tem um terceiro conceito que eu acho Isso. que ele vem muito junto, Elias, da diversidade e da inclusão, que é o conceito da equidade. Na verdade, eu gosto muito de 4 conceitos aí que eu acho que Por favor. as empresas deveriam considerar. Então, tem o conceito da equidade. O que é a equidade? A gente precisa considerar que as pessoas partem de lugares diferentes, né? A minha jornada é completamente diferente da jornada de uma pessoa branca de origem privilegiada, já que eu sou uma mulher negra de origem periférica, filha de pais pobres, né? Eu não tenho como colocar essas duas pessoas em par de competitividade, porque o ponto de largada é muito diferente entre uma pessoa e outra. E aí, quando eu penso em equidade, eu penso em como que eu vou fazer para que esse ponto de largada seja de fato equânime. Isso. Então, eu preciso de fornecer um curso de inglês, eu preciso de dar uma bolsa de estudos, eu preciso de fazer vagas afirmativas, enfim, tem uma série de mecanismos que você utiliza para poder facilitar esse ponto de largada, para que aí sim a gente possa, então, falar de meritocracia, né? Que é um conceito que às vezes a gente fala, mas a meritocracia com pessoas que vêm de lugares diferentes não funciona. Não faz sentido. Não né? faz o menor sentido. E, por último, um outro conceito que eu acho que é super importante, que eu acho que é esse quadrilátero, assim, que é a diversidade, a inclusão, a equidade e a acessibilidade. E a gente, às vezes, pensa em acessibilidade só da acessibilidade física, né? Rampa, piso tátil, e assim, um monte de banheiros acessíveis. Né? Mas a acessibilidade vai para além disso, né? Nós temos outros tipos de acessibilidade. A gente tem acessibilidade do ponto de vista eletrônico, vamos dizer assim, que seria aquela acessibilidade para que uma pessoa com baixa visão, por exemplo, que precisa de uma tela maior, ou um leitor de tela para a pessoa cega, e assim sucessivamente, né? Tudo aquilo que a gente tem ali de equipamentos para facilitar que essa pessoa também possa performar. E nós temos também uma outra acessibilidade que eu acho muito importante da gente falar, além da arquitetônica e dessa, que é a acessibilidade atitudinal. De nada adianta eu ter rampa, de nada adianta eu ter os melhores softwares, se eu olho para uma pessoa com deficiência e acho que ela não tem capacidade. Dou para ela só pequenas tarefas, dou para ela só... coloco ela em posições muito básicas. Então, por isso a gente precisa de olhar também para esse tripé da acessibilidade, olhando também para a acessibilidade atitudinal. Da minha atitude, qual que é a minha postura diante daquela pessoa. E às vezes a gente exclui até por meio de um olhar. Né? Isso, né? Por conta do visual da pessoa. Né? Exatamente. Boa, muito legal, ótimo. Então agora sim, agora vamos começar do início. Simbora. Você já começou a falar. Você nasceu em Belo Horizonte, Tânia? Nasci em Belo Horizonte. Meus pais são de Sete Lagoas. Tem um parente em cada metro quadrado de Sete Lagoas, mas eu já sou dos filhos mais novos, então eu já vim para Belo Horizonte. E onde que vocês foram criados aqui em Belo Horizonte? Como é que foi essa vida? Nós fomos criados no bairro Floramar, zona norte de Belo Horizonte. Os meus pais, quando eles vieram de Sete Lagoas, eles moraram um pouco no São Tomás, numa comunidade, e aí meu pai então conseguiu juntar um dinheirinho, meu pai era pedreiro, e aí ele juntou um dinheirinho e conseguiu comprar no Floramar, onde ainda era literalmente só mato. Né? Nós somos os primeiros moradores do bairro Floramar. Eu sou de uma família de 10 filhos. 10 filhos? 10 filhos. Puxa vida. E eu sou a número 3 de baixo para cima, então eu sou das mais novas. Mas é uma família muito grande, muito afetiva, uma família... Meu pai, dentro do que ele podia possibilitar, ele sempre priorizou muito a educação. É interessante isso, né? Como as pessoas que muitas vezes não têm oportunidade de educação é que mais valorizam a educação. Exatamente. Né? Isso é muito bonito. Exatamente. Né? E meu sua pai... mãe era dona de casa? Minha mãe é dona de casa. É viva sua mãe? Os dois são vivos. Os dois são vivos. Eles moram no Floramar ainda? Moram no Floramar ainda. Nessa casa? Na mesma casa. Gente, que loucura isso! Uma casa que, graças a Deus, ali final dos anos 90, passou pela primeira reforma da vida, assim, que foi quando eu tive condições de bancar uma reforma para eles, né? Eu tinha um namorado na época que ele falava assim, Tânia, mas o que você está gastando na reforma dessa casa dá para comprar um carro zero. E foi a grande reforma, porque a casa passou até hoje, assim. Mas tá lá. E a gente tem o maior carinho pela casa. É muito louco isso, né, Tânia? Mais uma vez, assim, né? O pedreiro que construiu tantas casas ou tantos edifícios para os outros não tinha uma casa digna, né? É verdade. É verdade. E meu pai tem uma particularidade na história dele, que ele, aos 51 anos, ele teve um AVC. Novo, hein? E ele teve um AVC que foi extremamente sério, assim, e deixou muitas sequelas. E aí,
a gente éramos todos crianças, eu tinha ali por volta dos 13 anos, quando isso aconteceu, e a família teve que sair para trabalhar, teve que sair porque ele era o provedor da casa, e aí todo mundo teve que sair para fazer aquela casa funcionar, aquela família funcionar. Minha mãe foi para trabalhar e eu fiquei dentro de casa. Eu com 13, minha irmã com 11, e o meu pai, na época ainda cadeirante, e um filho, que era meu irmão mais novo, que devia ter ali na casa dos seus 4, 5 anos. Puxa vida. E é engraçado, Elis, que assim, eu não consigo me lembrar, eu acho que o nosso cérebro ele é muito inteligente, porque eu sou uma pessoa de memória muito boa, mas eu não tenho lembrança dessa época, eu acho que por proteção, assim, apagou da minha mente. Porque a gente fazia com que, a gente tinha que cuidar da casa, limpar a casa, fazer comida, fazer marmita, lavar roupa na mão, cuidar de uma pessoa doente e de um bebê. Estudar, eu e a minha irmã, estudar. E ter boas notas, porque meu pai cobrava. Então, assim, e até hoje eu não entendo como que a gente fez. Eu não consigo imaginar como que eram os nossos dias. Não deu nem tempo, né, de reclamar, né? E apagou. Eu acho bizarro isso, porque apagou da minha mente esse período. Mas isso me deu uma robustez muito grande e uma força muito grande. E aí, quando eu fiz 16 anos, eu falei, mãe, agora eu acho que a gente podia trocar de lugar. Eu vou procurar emprego e você volta para dentro de casa. E aí eu consegui um emprego numa agência de publicidade, que já foi meu primeiro emprego. Gente, ainda no ensino médio, científico antigo, né? Isso, eu estava no ensino médio, sei lá, primeiro ou segundo ano. E aí eu fui para essa agência trabalhar de secretária, e a minha mãe então volta para casa. E ali eu me apaixonei pela comunicação. Que bonito isso, hein? Você propôs à sua mãe essa troca de lugar. Muito, muito. Isso você lembra? Isso ficou, né? Eu lembro. Com carinho. Legal. E essa adolescência, como é que foi? Onde é que você estudou, Tânia? Eu estudei o ensino fundamental numa escola no bairro mesmo, que é a Escola Professor Bolivar de Freitas, e depois o ensino médio foi numa escola no bairro Planalto, que é a Escola Estadual Três Poderes. Então, sempre, que é ali próximo, né? Escola pública sempre também, escola pública. E nessa época aí dos 16 anos que eu estava nessa agência, eu andava do Floramar até o Planalto para ir para a escola. E depois, no outro dia, acordar cedo para trabalhar. Eu estudava à noite, né? A agência era onde? No Floramar. Puxa vida. Do outro lado do bairro. Do Floramar. Do outro lado da minha casa. E aí eu ia para lá a pé de manhã, trabalhava o dia todo até às 18 horas, aí saía de lá a pé, ia para os Três Poderes, que é no Planalto, e depois voltava a pé para casa, lá pelas 11, para no outro dia às 6 estar acordada para ir para trabalhar. Que loucura. Nossa. E fala rindo, assim, né? Mas a gente, algumas coisas a gente tem que fazer quando a gente tem saúde também. Exatamente. Quem me dera hoje. Hoje eu não tenho nem joelho mais para isso. E como é que você decide fazer comunicação? Então, aí na agência eu me apaixonei pela comunicação, né? E ali eu vi que era isso que eu queria. Mas, na verdade, eu não tinha o sonho de fazer uma formação superior. Isso não passava pela minha cabeça. Meu pai sempre exigiu da gente até a 8ª série. Até a 8ª série. Isso era obrigatório. Depois de lá, não, tá tudo certo. Tanto que dos meus irmãos, a maior parte não tem o ensino médio completo. A maior parte chegou até a 8ª, às vezes fez o primeiro ano e tal, e apenas. Mas então não fazia parte dos meus planos uma educação superior. Só que quando eu terminei o ensino médio, que aí eu ainda avancei, né, já estava me achando, porque tinha completado. Era literalmente, eu achei que eu tinha completado os meus estudos. Sim, tinha formado. Eu achei que eu tinha formado. E aí eu cheguei para trabalhar nessa agência onde eu trabalhava, e a dona da agência me chamou na sala dela. E eu fiz, eu toda feliz, fui na sala dela achando assim, vai me dar os parabéns, vai me dar um presente, qualquer coisa assim. E aí ela falou assim, porque era um dia depois da minha formatura. E aí ela falou assim, eu soube que você se formou, mas e agora? Falei, não, Nana, e agora? Não tem e agora, né? Eu já terminei meus estudos, já concluí meus estudos. Ela falou, não, e você não vai fazer uma faculdade? Eu falei, Nana, eu não tenho a menor condições de passar no UFMG, porque a vida inteira estudando em escola pública, e não tenho condições de pagar uma faculdade particular, então não é uma realidade para mim. Nem passar no vestibular, porque isso era final dos anos 80, precisamente 1989. Era uma época em que era muito difícil passar no vestibular. E comunicação é um dos cursos mais concorridos. Mais procurados. E, fora isso, já não existia mais nenhuma
nenhum apoio do governo, porque tinha terminado o crédito educativo. Então, aí ela falou, olha, vamos resolver um problema de cada vez. Não existia FIES, não existia ProUni, não existia cotas. Não é? Nada Olha disso. Como, né, como nada a diferença. Disso. Existiu antes o crédito educativo, mas tinha sido cortado no governo Collor. Era o Collor, Quando o Collor assumiu, que foi um pouco depois, foi quando eu entrei na faculdade, ele cortou tudo. E aí ela falou assim, olha, vamos resolver aquilo que a gente hoje aprende, né, em metodologias ágeis, de fatiar. Ela falou a mesma coisa comigo, isso lá no final dos anos 80. Vamos fatiar o problema. Primeiro você passa no vestibular, esse é o primeiro desafio. Depois a gente resolve as outras coisas. Como é que você vai pagar? Se você vai passar na pública, se você vai passar na federal, isso é um outro problema. E aí ela fez, então, uma parceria com o melhor cursinho pré-vestibular que existia aqui em Belo Horizonte na época. Você lembra o nome? Era Método. Método, isso? Que tinha um colégio, depois teve um colégio também, não é? Isso mesmo. E aí ela fez um convênio com essa instituição, onde ela entregava serviços publicitários e me deram uma bolsa. Gente. E aí, 6 meses depois, eu passei no vestibular. Mas aqui tem um adendo, bem rapidinho. Neste período que eu fui, então, estudar no Método, eu tive o primeiro choque de realidade de um mundo diferente daquele que eu conhecia ali na Zona Norte, na periferia de Belo Horizonte, onde eu passei a conviver com pessoas com poder aquisitivo maior do que o meu, e para mim foi uma coisa bizarra, assim. Foi um choque, literalmente um primeiro choque de realidade, assim. Existe um mundo para além desse que eu vivia ali. Ampliou a minha visão. O racismo apareceu ali? Muito. Não, o racismo apareceu a minha vida inteira, né? Tudo bem, mas na escola pública, talvez menor. Tinha mais iguais. Isso. Ali já não tinha mais. Né? Quando eu fui para a faculdade, e aí eu passei no vestibular, quando eu fui para a faculdade, era só eu e mais uma pessoa negra. Mas já no cursinho você começou a sentir isso? Já comecei a sentir. O método, acho que era na Savassi? Na Savassi, na Savassi. A região Centro-Sul, você começou a frequentar. E era uma realidade que eu não conhecia. Literalmente, acho que eu nunca tinha passado por aquelas ruas. Então, para mim, e aí, assim, era à noite, o cursinho terminava às 11. Eu lembro dos pais buscando os meninos, né, de carro e eu indo pro ponto do ônibus. Essas coisas, assim, foram começando a ficar duras. Aquela realidade, tipo, nossa, de fato eu vou ter que ralar bem mais do que muita gente se eu quero ter o meu lugar ao sol, né? Você chegou a desanimar ali? Olha, eu acho que a mulher preta não tem muito esse espaço de desanimar. Dá uma bad, claro, mas a gente não desanima, sabe? A partir dali eu tinha meu objetivo muito claro de que eu queria ter a minha formação e eu achava que essa formação iria mudar a minha vida, a minha realidade. E aí eu já posso ir puxando, Elias? Você quer ir fazendo perguntas? Antes eu queria voltar nessa dona da agência. Qual que é o nome dela? Então, essa mulher mudou a minha vida. É uma pessoa que eu tenho toda a gratidão e respeito do mundo, mas ela chama Nana Lustosa e ela faleceu ano passado. Ainda sou muito amiga até hoje dos filhos, a agência continua. No Floramar? Existe até hoje, não. Agora ela é na Serra. Cresceu e tudo. Mas foi uma pessoa com quem eu tive contato ao longo dessa vida inteira, assim. E ela sempre vibrava com todas as minhas vitórias, assim. Ela até bem recentemente, mesmo com todo o tratamento que ela estava fazendo, ela passou por um câncer muito agressivo e ela muito feliz, assim. Você sempre manteve contato com ela? Sempre, a vida toda. Que interessante isso. Ela fez uma virada de chave na minha vida que eu não teria feito, assim. Eu fui a primeira da família a ter uma formação superior. Na minha formatura, uma irmã minha se empolgou, viu que era possível, e aí ela também fez uma faculdade. Mas de 10 filhos, apenas nós 2. E nós duas. Essas duas. Aí você passou no vestibular. Né? Passei no vestibular. Aí antiga era FAF, né? Isso. Hoje o UniBH. Exatamente. Mas aí tinha que pagar, né, Tânia? E aí foi aquele desafio, assim. Nos primeiros momentos, a Nana me ajudou, a agência me ajudou, mas a agência passou por uma situação meio difícil. E a gente fez um acordo, assim, foi um acordo muito bonito e mais uma vez a Nana vem nessa história, na minha história. Ela falou, Tânia, eu posso te dar cotas da agência se você quiser. Cara, ela te chamou para ser sócia? Mas eu acho que você já cresceu tanto aqui, já tá pequeno para você. Entendi. Isso aqui. Que mulher, hein? E aí, ela é um negócio. Que visão. E aí, essa mulher, a gente acordou que eu iria buscar estágios. E aí eu comecei a fazer 2 estágios durante toda a minha graduação.
a faculdade inteira eu fiz 2 estágios. Teve uma época, quem é daqui de Belo Horizonte vai saber, eu fazia estágio de manhã na Assembleia Legislativa. Sim. Então eu pegava 2 ônibus do Floramar para o centro, do centro para a Assembleia. Da Assembleia, eu ia para o Jornal de Casa, Diário do Comércio, em frente à Globo. Isso, no centro, na Rua Rio de Janeiro. Não. Já lá, já no Caiçara. No Caiçara. É. Aí eu pegava um ônibus da Assembleia para o centro, provavelmente? Né? Não, eu tinha um ônibus direto. Direto. Que ia direto para o Jornal de Casa, Diário do Comércio. Aí eu ficava lá, trabalhava lá de 2 às 18, de 14 às 18. Às 18 eu pegava um ônibus, ia para a FAF. Que já é na Antônio Carlos. Na Antônio Carlos, da FAF eu pegava um ônibus e ia embora para casa. Puxa. Então, minha graduação foi toda assim. Eu tive que fazer 2 estágios, porque com 2 estágios eu conseguia pagar a faculdade. Cantava no coral da faculdade para ter uma bolsa de 20%, que Não também acredito. me ajudava. É mesmo? Eu quero saber dessa cantora. Você cantava no coral da FAF? Cantei muitos anos. E aí tinha uma bolsa. Aí tinha uma bolsa de... Na verdade, para os membros do coral era 20%, mas quem era monitor, porque os naipes, né, existiam os naipes no coral, soprano, contralto e tal, os monitores ganhavam 30%. Aí eu logo já falei, não, eu vou ser monitora. Eu tenho que ser monitora. Eu tenho que ser a melhor desse naipe. Gente. E aí eu sempre fui monitora, e aí eu tinha essa bolsa. Então, assim, era assim que eu compunha a sua vida. A minha vida, e precisava ajudar em casa, porque assim... Ainda tinha que sobrar dinheiro. Tinha que sobrar dinheiro, porque em casa sempre foi aquela coisa dividida. Um paga a conta de água, outro usa, outro faz o sacolão, outro compra carne, e era assim que a casa funcionava. Então... Deixa eu só voltar na cantora. Isso vem de casa, de cantar? Sim. Como é que é isso? Quem cantava? Seu pai, sua mãe? Na verdade, assim, tem uma história interessante. Gente, eu sou muito cheia de histórias. Sem problemas. Nós estamos aqui para contar a história. Tempo, aí você me avisa. Fica tranquilo. Mas na minha casa não tinha máquina de lavar. 10 filhos. Você imagina a roupa de 10 filhos. Então a gente lavava roupa todos os dias. Todo dia. Lava roupa todo dia, como diria o Luiz Melodia. Literalmente a gente lavava roupa todos os dias. E cada um tinha o seu serviço dentro de casa, e o meu serviço era ajudar minha mãe com as roupas. Então, às vezes ela esfregava e eu enxaguava, ou o contrário. E eu lembro aqueles tanques que nem existem mais, que era um tanque que tinha pé, assim, ele era feito de cimento. Eram 2 daqueles que tinham, assim. E aí tinha na Rádio Itatiaia, eu acho, tinha um programa que chamava As Canções do Roberto e a História de Cada Um. E aí era todas as manhãs a minha mãe colocava nesse momento desse rádio e a gente ficava cantando as músicas do Roberto Carlos enquanto lavava a roupa. Eu sei todas as músicas do Roberto Carlos dessa época, assim, até hoje, por conta disso. Então ali eu acho que nasce uma cantora, sabe? Nossa, isso me lembrou agora o Vale de Jequitinhonha, né? Almenara, as cantoras, as que lavam roupa e cantam, né? Minha mãe também. Tem um coral lindo, assim. Lindo, muito bacana mesmo. Tem disco lançado e tal. Quem canta Seus Males Espanta? Com certeza, com certeza. Eu canto até hoje, assim. Não canto bem igual eu cantava antes, porque agora não tem mais, né? Não faço exercício e tudo mais, mas... mas quem foi canto rei no chuveiro, não perde a majestade, não. E é legal a gente pensar aí, trazendo um pouco para as suas questões, né? Como que o blues, né? Ele nasce do canto sofrido dos trabalhadores e trabalhadoras nos algodões, né? Lá nos Estados Unidos. Sim, o Negro Spirituals também, né? Que são os cantos evangélicos das igrejas lá. Também vem desse lugar, né? E as mulheres cantam muito, né? As mulheres cantam muito. A população negra é uma população cantante também. É interessante isso, assim, né? Muito, muito bonito, muito legal. Bom, mas aí, então, você se forma, né, com essa luta toda. Adimplente. Ufa, sem ficar devendo ninguém. Sem ficar devendo ninguém, graças a Deus. Isso. E aí eu me formei e eu comecei a conhecer o mercado, né? E antes disso até, quando eu concorria a alguns estágios, no meio do curso para lá, eu começava a ver os meus colegas de faculdade assumindo posições legais. Às vezes até que eu tinha participado de processos com eles, e eles conseguindo e eu não, e eu falava, cara, o que eu estou devendo? Aí eu pensava, é o inglês, aí comecei a fazer inglês. Não sei o quê. E sempre com aquela sensação de que eu estava devendo para o mercado. Eu não entendia. Eu não sabia dar nome para o que acontecia comigo. E eu passei a dar nome há pouco tempo, tá, Elias? Porque eu não entendia. Eu sempre achava que, não, mas é porque fulano... Aí é um problema meu, eu que estou incompetente. Eu que estou devendo tem que fazer alguma um curso coisa. de Eu tenho que fazer datilografia. isso, eu tenho que fazer... Eu sempre sentia que eu precisava fazer alguma coisa. E aí, um dia, eu concorri a uma vaga
E não passei de uma vaga que parecia assim, que tinha pegado meu currículo e tinha colocado lá. Eu tinha tudo. A gente sabe, né? A gente saca isso. Eu né? tinha tudo que a vaga pedia. Tudo, tudo. Inclusive as experiências no setor que eles pediam, tudo eu tinha. E aí eu fui na entrevista muito confiante. Achei que eu tinha me saído muito bem na entrevista e fui embora. Aí um tempo, chega a resposta negativa para mim e eu fiquei arrasada porque eu não consegui passar naquilo, porque eu estava com muita certeza de que aquela vaga era minha. Beleza, isso foi tipo 2014, por aí. Corta para 2017, eu vou trabalhar na Ânimo. Isso. Depois a gente vai falar sobre isso, mas só para contar, exemplificar esse detalhe do que é essa crueldade do mercado. Isso, tá. E aí ela falou, 2017 eu vou trabalhar numa outra empresa, a gente almoçando um dia, eu contei, gente, uma vez eu concorri a uma vaga nessa empresa X. E eu estava tão confiante e não deu certo. Até hoje eu não sei o que eu falei na entrevista, o que eu fiz que não agradou, né? Porque eu estava pronta para aquela posição. E aí a minha amiga só segurou assim no meu braço, assim, eu não esqueço até do jeito que ela fez. Ela segurou no meu braço assim e falou assim, amiga, não é sobre você. Essa amiga branca, não é sobre você, deixa eu te contar. Eu fiz as redes sociais dessa empresa por muito tempo e todas as vezes que eu mandava para eles um anúncio com um modelo negro, eles falavam que não tinham gostado da peça. Mas o quê? Não sei, não tá bom, não tá ok ainda e tal. Quando eu mudava o personagem por uma pessoa branca, eles aceitavam. E lá tinha uma regra de não ter representatividade negra na comunicação, porque eles achavam que era o coração da empresa Isso. e que, enfim... E às vezes joga a culpa até no público ou no cliente, né? O cliente não vai aceitar, o público não vai aceitar, mas na verdade começa ali dentro. Começa ali dentro, exatamente. Então, assim, não tinha chance nenhuma de eu conseguir passar nessa empresa, sabe? Nossa. E eu ali fiquei anos amargurando, tipo, por que não deu certo? O que eu falei? O que será que eu fiz? Tanto é que você lembrou, né? Num almoço com os amigos, né? Anos tanto depois. Que marcou, E aí essa sua colega te falou isso. Então isso foi uma coisa que foi uma tônica da minha carreira por muitos anos. Tanto que, da minha experiência toda, Elias, até hoje, eu assumi posições de liderança 2 vezes, enquanto seletista. Eu fui coordenadora de marketing num shopping e fui gerente de marketing numa empresa, num outro shopping. Mesmo assim, fui gerente porque era PJ. Então, e aí hoje eu olho e falo assim, gente, eu sempre estive pronta, eu entrei para a faculdade já com experiência em comunicação. Em comunicação. Eu já tinha 3 anos de experiência. Eu já cheguei muito à frente dos meus colegas. E aí, por que eu não conseguia? Eu estudava, eu tinha perfil. Boas notas, né? Eu tinha experiência de mercado. 2 estágios ao mesmo tempo. E aí não chegava. Tânia, hoje eu entendo porque tem esse teto que nos impede de avançar. Nessa época da faculdade, você tinha colegas negros e negras? Pouquíssimos. Né? 2 ou 3. Já começa ali também, né? Não, na faculdade a gente já percebe, uma faculdade particular, né, e tudo, a gente já percebe pouquíssima representatividade. E tinha coisas assim, de não inclusão muito fortes durante a faculdade. Por exemplo? Que eu vivenciei. Por exemplo, na minha casa não tinha telefone. Aquela época em que telefone era um bem, né? Era um investimento, né? Era um bem. Era caro. Então, minha casa não tinha telefone. Então, às vezes, tinham festas legais do grupo, que eu não era convidada, e aí a prerrogativa era sempre essa. Mas porque se você não tinha telefone, a gente não conseguiu te falar. Aí, até hoje, eu tenho dúvida. Será que é porque eu não tinha telefone ou será que é porque não era um ambiente que eu devia estar, sabe? Uhum. Os namoros que começam na faculdade. Eu não tive namorado na faculdade. Você não tinha nem tempo, né? Assim, não tinha nem tempo e não tinha quem quisesse. Não tinha. Uhum. Fato é esse. Né? Eu quase não me relacionei efetivamente com ninguém. E aí porque isso tem um histórico da solidão da mulher negra, né? Que é real. É real. As mulheres negras são as mulheres mais solitárias. A maior parte das mães solo no Brasil são negras. Bem lembrado. Tem um dado recente, acho que 68% das mulheres mães solo no Brasil, a FGV fez esse levantamento. Eu não sei se o número está certo, mas eu acho que é isso mesmo, 68%. São negras. Então, são muitas as nuances
que a pessoa negra passa ao longo de uma vida inteira, sabe? Ô, Tânia, isso é racismo estrutural? Faz parte do racismo estrutural. Então vamos falar disso? O que é racismo estrutural? Racismo estrutural é um sistema desenhado para oferecer privilégios materiais e simbólicos para brancos e desvantagens e opressão para negros. Como que a gente entende isso? Desde ali do período escravocrata, quando precisava se sustentar a escravatura, o sistema lançou mão de muitos artifícios para sustentar aquilo. Sim. Então tinha um artifício religioso, onde falava que pessoas negras não tinham alma. Tinha um artifício de não deixar que essas pessoas fizessem seus cultos porque era uma religião errada. Isso. Né? A demonização das religiões de matriz africana. Suas festas, né? Exato. Seus suas culturas, cantos. todas as culturas, seus cantos. Isso. Tudo. Cortou, separou a família, né? As famílias não puderam ficar juntas, não podia falar a língua, porque tudo isso são coisas que nos empoderam, né? Então não dá para ficar com isso, né? Então tem que se cercear tudo isso. E aí depois teve um artifício científico, né? Onde nós temos estudos que, naquela época, foram muito aceitos e referenciados, que dizia, por exemplo, que pessoas negras eram menos inteligentes do que pessoas brancas. Tem um cara que chama Pierre Bourdieu, que era um estudioso, que fez os estudos a partir do crânio. E aí ele falava que a depender do tamanho do crânio, e ele manipulou esses dados científicos, inclusive, a partir do tamanho do crânio se comprovava que pessoas negras eram menos inteligentes e capacitadas que pessoas brancas. Então usou-se a ciência para isso. Então foram muitos política de embranquecimento também, política né? de embranquecimento ali já. Aqui no Brasil mesmo, aqui né? no Brasil, o governo. E não é uma história antiga, é uma história recente. O governo Vargas. Ele fez, né, um decreto que fazia parte dessa ideia de embranquecer a população, vindo muito em sintonia ali com o que eram as ideias de Hitler, né? Isso. De uma raça pura, né? De uma raça pura, exatamente. E aí, nós tivemos, então, vários sistemas desenhados para cercear o acesso de pessoas negras e conferir vantagens para pessoas brancas. Quando a gente pensa na estrutura de uma casa, se eu estou querendo construir um prédio, por exemplo, a primeira coisa que eu preciso fazer é uma boa estrutura, porque é ela que vai sustentar tudo que vai vir para cima de construção. Se nós temos um país que ele é estruturado no racismo, tudo que advém para cima também é racismo, né? Então, aí vai para os relacionamentos afetivos, vai para as empresas, né? Que é o racismo esporte, institucional. né? Enfim, aí a coisa vai se dissipando, né? E parece natural, parece que sempre foi assim, mas não é, não é? Mas isso é construído, né? Aí tem um outro conceito. Pois não. Que a gente às vezes acha, né, que é natural, ou às vezes a gente nega o racismo, né? Isso. Porque a gente também teve inteligência para fazer isso, né? Que é o mito da democracia racial. O que é isso? Quando a gente pensa em mito, a gente pensa uma fantasia, né? Uma coisa ilusória. Por muito tempo se sustentou a ideia de que o Brasil era um país da democracia racial, Perfeito. Onde todo mundo tem um pé na África. Quantas vezes a gente não ouviu isso? Ah, não, todo mundo tem pé na África, isso. todo mundo tem sangue negro. Ah, não, minha avó também é negra, não sei o quê. O Brasil é um país miscigenado, não tem raça pura no Brasil. Tá? Tudo isso para negar um racismo que existe, que é sistêmico e que se repete dia após dia. E aí, um exemplo que sustentou esse mito da democracia racial é aquele livro Casa Grande Senzala, que a maioria das pessoas da minha idade tiveram que estudar ali no ensino fundamental de Gilberto Freire. E ele traz muito essa defesa, né, da democracia entre raças. E a gente comprou isso. A minha mãe é uma mulher negra retinta, né, que é uma negra de pele escura, e que fala que nunca vivenciou racismo na vida. Muito por conta disso. Sim. Agora tem um outro termo que você usa também que eu achei interessante, e eu queria saber. Racismo recreativo. O que é isso? Então, o racismo estrutural é o pai de todos os racismos. Perfeito. Está na estrutura, na base. Né? E aí, a partir do racismo estrutural, se advém várias formas de racismo. Então, nós temos o racismo científico, a gente tem o racismo recreativo, a gente tem o racismo institucional, que é o que, né, as instituições, as empresas e tal. E o racismo, especificamente, o racismo recreativo,
é a maneira como eu faço com que os traços ou a cultura ou qualquer coisa relacionada à população negra seja motivo de graça, de riso. Você pega aquela característica para zoar. E aí a gente olha, programas de televisão fizeram isso por muito tempo, programas de humor fizeram isso por muito tempo. O carnaval, né? Quantas vezes as pessoas já não colocaram, sei lá, peruca de cabelo afro ou pintou o rosto para fazer blackface, né? Nega maluca. Nega maluca. Tudo isso são formas para se rir, fazer de uma forma jocosa críticas aos traços ou às características de pessoas racializadas. Me lembrei agora do samba do crioulo doido. Quando se quer falar que alguma coisa é confusa, bagunçada, está parecendo o samba do crioulo doido. Sim. Olha que eu nunca tinha pensado nisso. Não, e se a gente for falar sobre termos e expressões racistas, a gente ficaria aqui esse podcast inteiro falando. Então, tem coisas bizarras. Mas aí passa porque parece uma brincadeira, por isso que é recreativo, que você fala. Exatamente. Tem um livro que é do Adilson Moreira, que chama Racismo Recreativo, é um livro muito bom que fala sobre isso. Como é que a gente combate isso? Trazendo para a consciência. Né? Tendo consciência de que eu entendo que o Brasil é um país racista e, claro, eu, enquanto pessoa, nesse país, em algum momento vou ser racista, vou ter os meus vieses, vou ter... E aí, quando eu trago isso para a minha consciência e me questiono o tempo inteiro, eu vou quebrando isso. E, para mim, uma outra coisa que ajuda muito a quebrar o racismo é como que eu estou criando as minhas crianças. Porque aí eu dou um salto, né? Se eu começo a criar crianças antirracistas hoje, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, a gente vai ter um novo cenário. Então, para mim, essas duas coisas que são as mais interessantes. E tirar desse lugar do bonzinho ou do mal. Entendi. Porque o racismo está na estrutura. Tem um dado, uma pesquisa, que fala que quando você pergunta assim no Brasil, existe racismo no Brasil? Uma maioria esmagadora fala que sim, existe. Tá, mas e você, é racista? Não. Ninguém tem coragem de falar. Ninguém tem coragem de dizer que em algum momento, em algum dado momento eu fui. Porque tem essa coisa do bonzinho e do malzinho. Se eu falar que eu fui racista, eu já estou cancelado, eu já sou mal. Então, a gente precisa tirar esse caráter, né? Isso. O ser humano não é tão bom e nem tão mal, né? Exatamente. E aí a gente precisa tirar esse caráter passional, porque aí eu começo a tomar consciência. Quando eu começo a olhar, por exemplo, quem foram os meus afetos? Quem eram as meninas que eu achava interessante para ficar? Isso é sinal de racismo. Se você vê ali que foram só meninas brancas de um padrão específico, é racista, você foi racista, não adianta. Mas, quando eu tomo essa consciência e falo, a partir de agora, eu vou rever as minhas atitudes... E é possível? E é absolutamente possível, aí a gente consegue mudar. E aí um outro salto é alimentando as nossas crianças de visões antirracistas desde muito cedo, né? Tem, por exemplo, boneca negra. A gente normalmente dá boneca negra só para criança negra. Ou seja, as crianças brancas não têm as bonecas. E a gente precisaria dar essas bonecas também para crianças negras. Literatura negra a gente dá para as crianças negras. Mas a gente precisa educar as crianças brancas para ver que é natural, que faz parte. Nós somos todos, né, possíveis de sermos pessoas humanizadas, né? Humanização mesmo. E a criança está aberta para isso, né? Ela não traz ainda, né, esse preconceito. Mas assim, é um fio para também virar para o outro lado. Por exemplo, as violências mais explícitas raciais que eu sofri foram na escola, lá no comecinho. Porque a criança não tem filtro, então a criança fala na cara. Fala, né? Aquilo que ela escutou. Então assim, do mesmo jeito que ela não nasce com isso, ela aprende muito rápido. Então a gente Perfeito, que ela está aberta, né, para aprender, é uma esponja, né? Exatamente. Vai absorvendo o que vem em casa. E não é só papel dos pais. Boa. Isso é muito importante. Tem um provérbio africano que fala que é preciso de uma aldeia inteira para educar uma criança. Né? E é verdade, é um entorno todo que educa uma criança. Não adianta, às vezes o pai, o casal é super antirracista, mas frequenta uma igreja, sei lá, que é racista. E frequenta o clube que é racista. A escola do menino só tem menino branco. Os pais de crianças brancas precisam se incomodar com essas coisas. Se incomodar com, nossa, eu estou numa escola particular, estou dando isso aqui para pagar uma escola particular para o meu filho, mas eu olho e só tem menino branco. Eu preciso falar com essa direção dessa escola. Cara, o que nós vamos fazer para diversificar?
porque a gente só vai naturalizar o dia que a gente estiver junto, de par de igualdade. Você está falando do papel, achei legal, né? Não só a família, mas a escola, a aldeia inteira. Mídia, qual o papel da mídia? A mídia é absolutamente fundamental. A mídia ajudou a construir muita coisa do racismo, né? Quando a gente, por exemplo, eu gostaria de ter feito jornalismo. Lá atrás, a minha vontade era ter feito jornalismo. Mas eu olhava para a televisão e eu queria estar na frente das câmeras e eu não via, eu via duas pessoas parecidas comigo, era a Zileide e a Glória Maria apenas. E eu falava, gente, eu não vou ter chance nenhuma. E eu não quero ficar segregada a uma redação de... Não estou aqui fazendo juízo de valor. Sim, mas eu não queria ficar numa redação de jornal. Jornal impresso. Sim. Então eu falei, não... Você é uma pessoa falante, inclusive. Não tem possibilidade. Pois é. Não tem possibilidade na televisão. Então não vou nem tentar. Eu nem fiz jornalismo. Então, por isso eu falo que a mídia é muito importante para isso. E hoje, quando a gente olha e vê protagonistas negros, quando a gente olha e vê âncoras negros, aquela criança, aquela Tânia lá, que estava olhando, pensando em que curso que ia fazer, hoje faria. Aí, Tânia, para quebrar isso, é preciso fazer o quê? Cotas, não é isso? Toda sorte de cotas e ações afirmativas. E a gente, às vezes, tem pessoas que são contra cotas, né? Sim, eu tenho escutado pessoas falando assim comigo, inclusive alunos, né, de comunicação. Eu não vou nem tentar, porque agora é só negro. Olha que loucura, não é? Que dia que vai ser isso? Que dia eu ouvi isso na minha vida. E assim, diversidade não é sobre excluir ninguém. Quando a gente fala isso, quando a gente fala dessas questões raciais, às vezes fica parecendo que a gente é inimigo das pessoas brancas. E definitivamente não é isso, sabe? O que tanta população negra quer é que estejamos juntos, é dividir esse bolo. A gente não quer comer esse bolo sozinho, sabe? A gente não quer fazer a tomada agora do poder, né? Nada. É estar junto, é ter oportunidade também. Mas para entrar eu preciso ter uma ação afirmativa. Justamente porque os pontos de partida são muito diferentes. Voltamos lá atrás, Voltamos equidade, lá naquele... que você explicou para a gente. Exatamente, exatamente. Então, quando a gente olha para os pontos de partida muito distintos, eu preciso fazer alguma ação. E uma coisa que é interessante é que, às vezes, a gente critica cotas, mas, por exemplo, as cotas raciais para acesso à educação superior, elas existem, mas elas já existiram antes para a população branca. Nós tínhamos aqui no Brasil, até 1968, a Lei do Boi. O que era essa Lei do Boi? Ela previa vagas nas universidades federais para filhos de fazendeiros e para fazendeiros. Que cor são essas pessoas? De que cor nós estamos falando? Então, nós já tínhamos cota racial no Brasil. Sempre tivemos. Nós sempre tivemos cota racial no Brasil para pessoas brancas. Quando a gente olhava para os programas de televisão, para os ambientes de poder, as cotas eram para pessoas brancas. Então, hoje, assim, a gente só está querendo um pedacinho desse bolo. E olha que a população negra não está pedindo reparação financeira, que teria direito. Que poderia pedir, não é? Por exemplo, as vítimas do Holocausto receberam reparação financeira. Parece que a Alemanha fez com um país da África no qual ela foi colonizadora, não é? Exatamente. Alguns países estão fazendo e tal, mas a gente nem tem pedido isso, porque a gente tem acesso à educação para a gente poder trabalhar, para a gente ter oportunidade de trabalhar. Olha que loucura que é isso. Se você for pensar, é um negócio assim, é louco pensar de alguém ter coragem de questionar algo assim. Que é só isso, é só uma oportunidade de abrir para que as pessoas nos ouçam. E é interessante, né? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa da área de direito, falando das cotas nas universidades dos Estados Unidos. Esse projeto vem de lá. E com o passar do tempo... Lá está acabando. Acabando. Porque pai e mãe negros já têm uma condição boa e os filhos já não precisam de cotas mais. Tem tempo para acontecer. É interessante isso, né? E tem uma coisa interessante, Elias, dentro disso, né? Que a Angela Davis fala que o que separa... Não, eu sempre confundo. É a Viola Davis que fala isso. Sempre confundo as Davis. Mas são boas Davis. Duas boas. O que separa a mulher negra das outras mulheres é a oportunidade, né? E, de fato, é isso. Olha uma história interessante. Eu estava numa empresa, na área de comunicação ali, fechada, segregada à área de comunicação. Ninguém me conhecia, não participava das reuniões estratégicas. Eu era uma simples analista ali. E aí, teve uma premiação.
nessa premiação, eles iam reconhecer algumas pessoas. E eu jamais imaginava que eu fosse receber algum reconhecimento. E aí, o meu time votou em mim como a pessoa que mais contribuía nas reuniões para torná-las mais interessantes e produtivas. Me deram um palco. Me subiram no palco. E aí me deram um microfone. Subi no palco, me deram o microfone. E eu falei, gente, eu não lembro o que eu falei. Eu lembro que todo o board da empresa estava na minha frente, todos os executivos da empresa estavam provavelmente bem na homens frente. brancos, né? Sim. E aí eu falei, né, algumas palavras muito rápidas, foi um discurso de, sei lá, 2 minutos, agradecendo aquela premiação. Na hora que eu terminei de falar, a galera começou a aplaudir, começou todo mundo se levantar e tal. No outro dia, um monte de gente foi na minha sala me conhecer, falando, quem era você? Onde que você estava? Porque existe esse silenciamento histórico. Né? Então, assim, quando a gente fala que hoje essa cota é só uma oportunidade que a gente precisa, né? Sabe? Era só isso que eu precisava. E ali a chave virou para essa empresa com relação a mim. E ali eu fui alçando outros voos e fui crescendo. Então, assim, muitas vezes o que as pessoas precisam é só desse microfone, é desse espaço, é desse acesso, sabe? Legal. O que é branquitude? Então, branquitude é um sistema que a gente precisa estudar, né? Tem até o histórico, estudos da branquitude, né? Que são... Porque o que acontece? Vou te dar um exemplo que eu acho que vai ajudar bem. A gente já deve ter visto 1000 vezes em capas de revista, assim, sei lá, Thaís Araújo, Sharon Menezes, a beleza da mulher negra. Certamente a galera que está aí também já deve ter visto a beleza da mulher negra. Que dia que você viu alguma mulher branca com a beleza da mulher branca? Nunca. Nunca. Já viu o japonês, já? Sim, indígena. Sabrina Sato, Isso. a japa que conquistou o Brasil. Brasil, indígena. Indígena também. Homem negro também. Exatamente. Olha o homem negro. Agora, a gente, até para nos elogiar, a gente é racializado. Quantas vezes eu já ouvi, você é uma negra bonita. E você não chega para uma pessoa branca e fala, você é um branco bonito, você é uma branca bonita. Por quê? Porque se entende, os estudos da branquitude, esse exemplo é para isso, se entende que o branco é universal. É como se ele não fosse dotado de raça. Então, quando eu venho com o estudo da branquitude, o estudo da branquitude vem para racializar as pessoas brancas. E entender que elas também são uma raça ali e que, enquanto raça, e aqui, só um adendo, quando a gente fala de raça, a gente não está falando de raça biológica, a gente está falando de raça do ponto de vista social. Isso é muito importante, porque já teve um tempo em que se acreditou em raça humana, mas isso já caiu. A ciência não consegue comprovar isso, né? O DNA não é diferente. Não é diferente, isso já caiu. Mas, do ponto de vista social, a gente tem raças humanas, né? Muito claro. E aí, os estudos da branquitude vêm para estudar como que a gente racializa a branquitude e em que posição essa branquitude, então, se movimenta em relação aos outros grupos. E aí tem um conceito que é o pacto narcísico da branquitude, ou pacto da branquitude. Isso é muito interessante. Tem um livro da professora Cida Bento, que eu recomendo, ele chama Pacto da Branquitude, inclusive, que é o seguinte, existe um pacto invisível, um pacto inconsciente das pessoas brancas para se manterem no poder. Não é que as pessoas brancas fazem uma reunião de noite, escondidas e tal. Não é isso. É no campo do inconsciente. Sabe aquela coisa de um processo seletivo que tem lá uma candidata negra, uma candidata branca, e aí a recrutadora branca fala, mas eu não sei, eu me simpatizei mais com aquela candidata tal. Isso é reflexo desse pacto da branquitude. E por que ele por muito tempo, a Cida Bento falou em pacto narcísico? Porque vem mesmo do mito do Narciso, de se achar tão maravilhoso, tão pronto, tão perfeito, que o outro não serve, que o outro não tem fit cultural com a empresa, que o outro não está pronto, que o outro não merece aquela vaga de gestão. E assim, isso, que a sociedade não vai aceitar aquele outro. Exatamente. Né? Tem isso também, né? Você joga a responsabilidade... é sempre muito mais fácil terceirizar, né? Exatamente. Terceirizar, adorei. Deixa eu aproveitar, já que a gente falou de branquitude, tem um outro termo também, colorismo. O que é um colorismo? Colorismo, aqui no Brasil, por exemplo, principalmente, a gente estuda muito o colorismo porque a gente entende que existe
uma hierarquização. Que hierarquização é essa? Quanto mais próximo da branquitude eu estiver, mais privilégios e possibilidades de acesso eu vou ter. Ou melhor, menos violências eu vou viver. Então, uma pessoa parda, que é a pessoa negra, que é normalmente fruto de relação interracial, mas, porém, com uma pele mais clara, ela vai sofrer muito menos racismo do que uma pessoa negra. Retinta, de pele escura. Então, essas matizes matizes, aqui no Brasil, sobretudo, nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, você vê que, por exemplo, a Kamala, ninguém questiona a negritude dela. Aqui no Brasil, as pessoas questionariam. Isso, né? Verdade. Aqui no Brasil, a gente ainda olha muito para isso. Com mais os traços, e aí não só a cor da pele, mas os traços negroides. Quanto mais se aproximar do padrão africano, mais violência e mais racismo a pessoa vai vivenciar. Quanto mais se aproximar do padrão europeu, menos racismo e menos violência essa pessoa vai ficar. Com isso, eu estou querendo dizer que pessoas pardas não sofrem racismo? Não é isso que eu estou querendo dizer. Porque pessoas pardas, elas ficam, inclusive, muitas vezes, num não lugar. Ela não é branca o suficiente para ser lida como branca e não é negra o suficiente para ser... Sabe? Assim, olha que interessante. Então é muito pesado isso. O professor que foi reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, Clélio Campolina, ele disse que quando ele foi estudar nos Estados Unidos, ele era jovem, ele não era identificado como nada, ele era the others. Ele não era negro, não era branco, não era amarelo, não era latino-americano. Ele era classificado como the others pelos professores. Que loucura! Professor Clélio Campolina. Acho que está nisso que você falou aí, né? Eu fiquei pensando também no cabelo. Quantas pessoas, né, negras ou pardas, alisavam o cabelo para poder chegar lá mais próximo do branco, né? Exato. É porque, inclusive, naquelas bancas de heteroidentificação, eles observam muito tom de pele. Banca de heteroidentificação, para quem não conhece, são aquelas bancas que vão definir se você merece ou não aquela cota, por exemplo, se você é negro para uma cota racial num concurso público ou numa vaga, enfim. Isso. E aí eles observam o tom de pele, cabelo, a textura do cabelo, a boca e o nariz, que são os traços mais gritantes ou mais evidentes para olhar para uma pessoa e falar se ela é branca ou se ela é negra. Do ponto de vista de traço, que eu estou dizendo. Então, são normalmente esses três. E aí o cabelo, e sobretudo para mulher negra, sempre foi uma grande questão. E no Brasil, aí pensando em sociedade, é quando a sociedade olha e fala, essa pessoa é perigosa, vou atravessar a rua. A gente faz isso naturalmente. Sim. Né? Os filhos dos embaixadores agora, né, de países africanos, foram, né, identificados como perigosos. Né? Exato. Tem um estudo, um experimento que eles fizeram, que colocaram um jovem branco e um jovem negro com a mesma roupa, a mesma coisa, a mesma produção, e colocaram para andar numa rua. Quando vinha o jovem branco, as pessoas continuavam, passavam por ele e seguiam a vida tudo certo. Quando vinha o jovem negro, a pessoa segurava a bolsa, ou a pessoa atravessava para o outro lado da rua. Né? E é por conta disso. Olhou e já achou que aquela pessoa é uma ameaça. Aí olhou um guarda-chuva e achou que era um fuzil. Né? Tânia, é realmente interessante, mas eu queria fazer um recorte aqui, porque você recebeu prêmios aqui do LinkedIn, né? Top Voices, né? Você é uma referência. Isso te assusta, falando um pouco, né, dessa situação toda que a gente está dizendo? Isso é muita responsabilidade ou não? Como é que você vê isso? Olha, Elias, assim, eu por muito tempo eu quis ser referência. Eu sempre quis ser referência, assim, de coisas boas, claro. Desde quando eu entrei na faculdade, aquela menina lá do Foramar, que foi uma das primeiras do bairro a entrar na faculdade naquela época, eu já virei referência no bairro. E aí, por exemplo, quando eu chego na faculdade, eu fui a referência por ser uma das poucas negras naquele lugar. Enfim. Então, eu sempre fui referência para o bem ou para o mal, assim, de coisas relacionadas a isso. Hoje, estar no LinkedIn e ser essa referência para mim é abrir espaço para tanta gente. Isso é tão legal. Foi, assim, uma escolha muito feliz que eu tive de ir para aquela rede social, principalmente, né? Foi ali que eu deslanchei enquanto influenciadora. Claro, tem o peso da responsabilidade, fato, mas eu não concentro nisso, eu concentro no tanto de gente que eu estou conseguindo trazer comigo, sabe? Tanto de gente, tanto de garota que hoje olha para mim e fala, cara, hoje eu vejo que eu também posso, hoje eu vejo que eu também vou,
Hoje eu vejo que eu posso sonhar um dia estar na Globo, numa posição de liderança, eu posso um dia estar em tal lugar, enfim. Isso, para mim, isso faz com que toda a responsabilidade seja quase nula. Assim. Legal. Vamos falar aqui, ó. Impostor é alguém que engana. O que é uma impostora? Sobre que ponto de vista? A gente está Eu estava olhando no seu currículo, né? Uhum. Você fala que tem uma das suas, né? Não sei se é palestras e tal. Tá. O que é uma impostora? Eu achei diferente isso. Assim. Falei, cara, o que é isso? O que é isso? Eu te conto. Existe um estudo que é do fenômeno do impostor. O que é o fenômeno do impostor? É aquela vozinha interior que te fala, que me falava lá atrás. Não, você não passou porque você não está pronta. Você não passou porque... E tem estudos que mostram que, por exemplo, mulheres não se candidatam para vagas se ela não tiver 100% de todos os pré-requisitos, enquanto que homem, tendo 50%, ele já se candidata. Grupos minorizados normalmente são muito vítimas desse fenômeno do impostor, que é essa vozinha interior que vai te... Porque essa vozinha não é à toa, ela não vem do nada. Ela vem por conta de uma sociedade que o tempo inteiro fala que você não é bonito, que você não está pronto, que você não... Isso. E aí isso vai virando e a gente acaba acreditando. Se a gente não parar de dar ouvidos para esse impostor ou para essa impostora, a gente vai paralisar. Então, por exemplo, uma das coisas que muita gente faz, muitas mulheres fazem, é se sentirem uma fraude. Ela alcançou um lugar, sei lá, maravilhoso, e a gente tem muitas mulheres, atrizes de Hollywood, que falam isso. Assim. Eu olho para mim, eu sei que eu sou uma fraude e eu morro de medo das pessoas descobrirem que eu sou uma fraude. Por conta desse impostor, por conta dessa autocobrança tão gigantesca que tem sobre si. Então é mais ou menos isso. Aí, resumindo. E tem um outro lá também no seu currículo, eu não sei se eu pronunciarei certo, você me corrija. O que é Ikigai? É Ikigai? Tá. Ikigai é o nosso... na verdade é um estudo lá do Japão, que é aquilo que faz você entrar naquele estado de flow. É quase que o seu porquê, sabe assim... Aquilo que você faz com tanta maestria, com tanto prazer e com tanta naturalidade, sem dor, sabe assim? Isso é o seu Ikigai. O meu Ikigai, por exemplo, eu acho que é comunicação. Eu sei que eu faço isso muito bem, eu sei que eu sou uma ótima comunicadora, eu sei que eu sou uma excelente palestrante, sou uma ótima professora, porque eu tenho facilidade nisso. Normalmente, todos nós precisamos descobrir esse Ikigai. Quando a gente descobre qual que é o nosso Ikigai, a gente consegue avançar, sim, muito na vida. E muitas vezes a gente fica forçando a barra em coisas que não são. O nosso porquê não está ali, né? Legal. Mas a gente fica forçando a barra. Bonito isso. Tem a ver com a impostora ali, né? Com a coisa de você, né? Também não se acreditar, né? Exatamente. Muito legal. Eu vi que você gosta também muito de um filme, A Procura da Felicidade. Sim. Por quê? Olha, esse filme, na verdade, assim, ele é uma história de superação, né? É um filme que é uma história de superação de um homem negro, baseado em fatos reais, que passou por toda sorte de violências e de falta de acessos, mas que foi muito estratégico e virou a sua própria história, né? Virou sua própria mesa, transformou a sua vida. Isso tem muito a ver comigo, assim. Aquela Tânia lá que nem pensava que ia ter faculdade, que nem pensava que conseguiu hoje acessar lugares e ambientes completamente diferentes do que era possível se fosse pensar. Não cheguei onde eu quero chegar, mas nós estamos caminhando. E aí, eu acho que esse filme tem muito isso, sabe? Tem muito essa história. E aí, mas para isso ele usa de estratégia. E é isso que a gente precisa fazer o tempo inteiro, né? Nós precisamos ser estratégicos, inclusive com a nossa carreira, para que a gente possa, então, fazer essas viradas como o personagem fez e como o cara da vida real também fez, né? E a gente pode fazer isso de N formas. Legal. Olha aqui, ó, eu queria saber dessa história aqui. Nós estamos no Papo com Elias. Mas o que é o Papo de Preto? Olha, o Papo de Preto é uma editoria que eu tenho lá no LinkedIn, onde eu preciso dar uma volta aqui. Claro, fica tranquilo. Eu sou a pessoa das voltas. Não tem problema. Em plena pandemia, eu estava trabalhando home office e o meu filho jogando videogame no quarto do lado. E aí, na hora que eu escutei ele conversando com os colegas, eu tive um insight. E eu falei, caramba, eu fico tão preocupada com que mundo, com que filho que eu estou entregando para o mundo, mas em momento nenhum
eu parei para me preocupar com que mundo vai receber esse garoto tão legal que eu estou querendo formar. É. E aí, na hora que eu tive assim, foi tão rápido, foi um negócio assim, foi quase que uma inspiração mesmo. Na hora que eu pensei nisso, eu falei, caramba, eu preciso mudar essa história, eu preciso contribuir para que esse mundo seja mais gentil com esse garoto que eu tô me esforçando muito para fazer com que ele seja um garoto legal. E aí, na mesma hora, eu sou a pessoa do papel e a caneta, peguei um papel e uma caneta e falei, vou estar no LinkedIn. Vou contar de onde partem pessoas como eu. E aí eu resolvi que eu iria estar no LinkedIn. Por que no LinkedIn? Porque ali estão as lideranças, os donos das empresas, os RHs, que foram os maiores entraves para que eu avançasse. Perfeito. E aí eu falei, vou contar as minhas histórias enquanto mulher negra periférica, enquanto mulher negra periférica 50+, enfim, todos esses marcadores que eu carrego em mim. E aí eu resolvi criar essa coluna, que é o Papo de Preto, onde eu trago sempre alguma questão racial, algum letramento, alguma visão sobre esse ponto do que é o profissional negro no mercado de trabalho, enfim. E aí eu falei, eu não quero ser monotemática, eu não quero ser aquela pessoa chata que só fala de um assunto. E aí por isso eu criei uma outra coluna que se chama Casos de Quinta. E aí às quintas-feiras, no mercado publicitário, todo mundo quer contar case. Né? Todo mundo quer ter um case para contar. E aí eu falei, não vou contar meus cases, eu quero contar meus casos. Que é justamente o que deu errado, o que não deu certo. Aquilo que eu fiz. Todo mundo adora ouvir também. E aí essas duas colunas, de repente, do nada, as pessoas começaram a se conectar muito, tanto com o Papo de Preto, quanto com os Casos de Quinta. Os Casos de Quinta é ótimo. E aí... muito bom. Quando eu comecei, eu não tinha ideia, assim, não tinha a menor pretensão de me tornar influenciadora digital, de crescer no LinkedIn. Eu só queria estar ali entregando, contando das minhas histórias. Só que aí eu acho que as colunas ajudaram um pouco nisso. E as pessoas começaram a marcar outras e tal, e aí foi aquela época de muitas lives, porque foi o início da pandemia, todo mundo querendo fazer live. Começaram a me chamar para um monte de live, um monte de coisa, e aí eu comecei a ganhar muitos seguidores. E aí foi muito por conta dessas duas colunas. Então, o Papo de Preto é nesse sentido. Muito bom. Uma pessoa negra pode ser racista? Pode. Assim, ela pode reproduzir o racismo. Isso sim, ela pode. Assim como mulheres podem reproduzir o machismo. E qualquer outro. Tem uma vertente que fala que não. Que uma pessoa negra não pode reproduzir o racismo, que uma mulher não pode reproduzir o machismo, e assim você sabe. Eu não acredito dessa forma. E aí eu estou dando a minha opinião pessoal. Eu acredito que sim, pessoas negras podem reproduzir o racismo, haja visto o nosso amigo lá da Fundação Palmares. Isso. E vários políticos lá, né? Vereadores, deputados que são negros, se elege dizendo, não, eu não... vale. Aqui, eu estou aqui, olha, essa é democracia. Né? Outro exemplo, a antiga ministra... dos Direitos Humanos? Dos Direitos Humanos. Damares, hoje senadora. É uma mulher que reproduz machismo. Então, assim, eu acho que sim, é possível. Legal. Olha só, eu gosto muito do Chacrinha, né? Com todos os problemas e polêmicas dele. E aí eu tenho uma buzina do Chacrinha aqui. Opa! E aí eu queria saber de você. Eu vou buzinar, tá? E o que ou quem você buzinaria, Tânia? Vamos lá, ó. Elias, eu buzinaria aquelas pessoas que estão resistentes à mudança. Eu fiz mudanças importantíssimas, até mesmo em termos de visão de mundo, dos 45 para cá. Então, eu acho que todo mundo pode mudar. Então, eu buzinaria assim, com muito fervor aquelas pessoas que estão ainda presas em dogmas ou presas naquela síndrome da Gabriela, nasci assim, cresci assim, você sempre assim. Ou aquelas pessoas que acham que isso tudo é mimimi, que isso tudo é vitimismo. Essas pessoas eu buzinaria bonito. Pode buzinar alto, viu? Para ver se acorda mesmo, viu? Bem aqui, ó. Bem aqui, né? Muito legal. O Brasil é um país preparado para pessoas idosas? Não. Nós estamos vendo, né, um país... O mundo está num processo aceleradíssimo de envelhecimento, né? E o Brasil fez isso de uma maneira ainda mais rápida. Nós tínhamos uma pirâmide etária que era num formato de pirâmide mesmo, e que
Em 30, 40 anos, ele se transformou em outro formato, ele virou um formato de jarro. Incrível isso, né? E ninguém avisou a gente, né? Estava acontecendo. A gente continuava achando que é um país de jovens, né? Do futuro. E a velha Europa, ela gastou 200 anos para fazer essa mudança dessa pirâmide, de formato de pirâmide. Nós mudamos de 30 a 40 anos. Isso muito por conta de vacinação, acesso à saúde, qualidade de vida. Números de filhos. Sim. Né? Se a minha mãe teve 10, eu tive 1, por exemplo. Então, eu estou entregando muito menos jovens no mercado. Enfim. Então, nós estamos num processo muito rápido de envelhecimento. E, em contrapartida, a gente continua com a visão de que nós somos um país de jovens. E aí a gente, até mesmo em produtos ou em serviços voltados para a população mais velha, a gente ainda vê a representação feita por pessoas jovens. Um exemplo, produto anti-idade, que eu acho esse nome horrível, mas produtos anti-idade. Nenhuma das modelos tem a idade que o produto serve. Carro é uma coisa que a minha geração ama, né? Sonhava em ter carro. Isso, poder, né? A galera mais jovem hoje não se liga tanto. Já tem essa preocupação toda de emissão de carbono, já tem a facilidade do Uber e tal. No entanto, qualquer propaganda que você vê de carro é de pessoas jovens. Então, a gente ainda não está pronto. A gente ainda é um país extremamente etarista. O mercado de trabalho, então, nem te falo. O tanto que é um mercado etarista, né? É um mercado que olha para pessoas, se for mulher, a partir dos 40. Se for homem, ainda tolera-se ali até os 50. Olha para essas pessoas e acha que elas são defasadas, resistentes a mudanças, que elas pararam o tempo, enfim, e um monte de outros estigmas. Só que um outro detalhe que é importante é que o etarismo ele se movimenta nas duas pontas, né? Você tem ali essa visão equivocada a respeito das pessoas mais velhas e você tem essa visão equivocada a respeito dos mais jovens. Quantas vezes a gente já não falou assim, ixi, mal saiu das fraldas, já está querendo ser líder? Ih, não, tem que comer muito arroz com feijão para chegar onde eu cheguei e tal. Então a gente tem esse movimento ainda nas duas pontas, mas é claro, muito mais gritante para a população mais velha. Então, e assim, quando a gente olha envelhecimento, não adianta eu olhar envelhecimento sem recorte. Eu preciso olhar naquele conceito da interseccionalidade. O envelhecimento de uma pessoa branca privilegiada é um. O envelhecimento da uma pessoa negra, periférica, pobre é outro. Um envelhecimento de uma pessoa cisgênero é uma. O envelhecimento de uma pessoa trans, se é que ela vai envelhecer, que a expectativa de vida dela é de 28 anos, mas se envelhecer é outro. Então a gente precisa, não tem um padrão de envelhecimento, né? Mas de uma maneira geral, o nosso país não está pronto para o envelhecimento da população. E está aí, ó, batendo as nossas portas, porque até 2040 nós vamos ter uma maioria gigantesca de pessoas 45 mais no mercado. Então não adianta querer só jovem no seu grupo de funcionários, porque não vai ter. Simplesmente não vai ter. Eu achei interessante, né? Eu conheço muito o Marshall Rosenberg com a comunicação não violenta. Sim. Mas você está colocando aqui comunicação não etarista. O que é isso? Então, essas falas equivocadas que a gente às vezes faz, né? Com relação a vários grupos, né? Por exemplo, a gente fala assim, nossa, você está tão bonita que você não parece a idade que você tem. Nossa, isso é incrível. Para que eu estou fazendo esse marcador de falar da idade? As pessoas falam isso achando que é um elogio, Acha né? que é um elogio. Gente, você está tão bonita e pronto, para que eu preciso falar chamar ela de velha? Né? Ou então a gente fala assim, ai não, mas eu quero alguém com sangue novo para essa vaga. Será que precisa ter sangue novo? Ou será que a pessoa só tem que ter uma mente aberta? Quando eu entrei numa empresa de educação, aos 45 anos, e era como redatora para vender produtos de educação para jovens, as pessoas olharam para mim e falaram, ela não vai ter a linguagem do jovem. Ela não vai falar a língua do jovem. O que eu fiz? Eu me enfiei no mundo da internet, eu sabia todos os memes, e depois de pouco tempo eu estava performando tão ou mais do que os outros redatores jovens. Então, se a gente fica nessa visão etarista, talvez aquela oportunidade teria sido negada para mim. Sim. Ah, não, ela não vai dar conta de falar com o jovem. E, no entanto, as minhas campanhas performavam muito bem. Então, a comunicação não etarista é muito no sentido de tirar esse etarismo da nossa boca, do que a gente fala. Você batalha muito isso, né? O que a gente fala. Sim. Lugar de fala.
Sim. O que é lugar de fala? Então, olha, lugar de fala, eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu acho que a Jamila Ribeiro, que foi quem cunhou esse termo, eu acho que ela deve sofrer muito, porque desvirtuaram o conceito de lugar de fala. Quando se cunhou o conceito de lugar de fala, era para dar voz para vozes que não eram ouvidas. Então, nós tínhamos, por exemplo, pessoas brancas falando de questões raciais, sem ouvir as pessoas negras. E aí, quer dizer, então, que pessoas brancas não podem falar de questões raciais? Não é isso. A gente precisa entender o seguinte: eu preciso sempre pontuar de onde parte a minha fala. Todo mundo tem lugar de fala. Isso. Em qualquer assunto, todo mundo tem lugar de fala. O que eu tenho que saber... Então, assim, o lugar de fala não é para calar ninguém. Que aí muita gente começou a achar assim, não, eu não vou falar porque eu não tenho lugar de fala. Eu não vou falar sobre questão racial porque eu sou branco. Eu não vou falar sobre questão LGBT porque eu não sou LGBT e tal. Mas, na verdade, eu preciso pontuar de onde parte a minha fala. Eu, como mulher cis, acho isso, isso e isso. Eu, como um homem branco, acho isso, isso e isso. Primeira coisa. Então, você pontua de onde parte a sua fala. Depois, a gente precisa entender de um outro conceito, que é o conceito de protagonismo de fala. O que é o conceito de protagonismo de fala? Nós estamos numa roda, falando sobre questões raciais, e aí tem um monte de pessoas negras e só um homem branco falando. Sim. Não, aí sim. não. Nessa hora, talvez ele não tenha esse protagonismo de fala. Uhum. Talvez seja uma hora dele mais ficar no lugar de escuta, da escuta, do que no lugar de fala. Saber escutar, né? Exatamente. E Aprender. essa troca, ocupar esse lugar de escuta é muito importante. Né? Mas o lugar de fala, então, é isso. É para que a gente ouça vozes que a gente não ouvia e para que a gente pontue de onde parte a fala de todo mundo. Mas não é nada para proibir ninguém de falar. Legal. Esse lugar de fala traz a ideia de saberes ancestrais também? Também. Os saberes ancestrais são aqueles que a gente... Até a gente falou aqui antes de começar, né, sobre as oralituras, né? Isso. Sobre o tanto que a gente precisou fazer isso, e sobretudo a população negra, né, precisou usar da oralitura para manter os seus saberes ancestrais, para manter a sua essência de África, né? E eles muito trocados entre as pessoas da comunidade ali, oralmente, e entre os griots. Que é a figura do griot, né? A figura do griot normalmente é aquele homem mais velho, normalmente somos mais velhos. É interessante que é uma cultura totalmente diferente daqui, né, do Ocidente, onde se desvaloriza o idoso, né? Em África já é o oposto. E aí tem as griotes, que são as mulheres também, que também são ouvidas, né? E aí você vai mantendo esses saberes e esses saberes vão se perpetuando. A gente precisou fazer isso para manter as tradições africanas até hoje, né? Porque quando se separou, quando teve ali o projeto colonial, se separou família, se separou cultura, não podia Juntou mais... gente que era diferente, né? De culturas diferentes, países, né? Diferentes, né? Porque a África são muitos países, né, galera? Exatamente. A África é um continente. E misturou esse povo todo e precisava se manter as tradições. Então, os saberes ancestrais foram muito preservados por meio da oralitura. Boa. Olha só, caminhando para o final, tá? E durante a fala toda aqui, você falou, teve um momento que você falou assim, olha, eu quero chegar lá. Ainda não cheguei no final. Onde é que você quer chegar? Eu não sei se tem um lugar que eu quero chegar, sabe, Elias? Eu acho que quando eu chegar no topo, eu quero olhar para cima e ver mais coisas. Hoje, onde é que você gostaria de chegar hoje, assim? Vamos pensar. Olha, falando de cargos, talvez numa posição de gerencial, por exemplo. Hoje eu estou especialista, mas o meu próximo passo é gerente. Mas o meu próximo passo é diretor. E o meu próximo passo é diretor, sei lá, diretor executivo. E assim sucessivamente. Quero estar nos conselhos. Eu quero muita coisa. Eu sou uma pessoa que quer o mundo. E na vida pessoal, onde é que você quer chegar? Ou já chegou? Na vida pessoal, eu quero conquistar algumas coisas que eu não conquistei ainda, do ponto de vista material. Perfeito. Estava olhando a casa aqui, admirando a casa. Aqui na porta. Eu quero uma casa maior, mais confortável. Você mora em casa? Moro em casa, mas uma casa pequena. Sim. Então eu quero um espaço maior para meu filho, para minhas coisas. Quero estar muito mais próximo dos meus amigos. Eu estou numa jornada muito sem tempo. Então, um dos objetivos da minha vida pessoal é ter um pouco mais de tempo de qualidade para estar com as pessoas com quem eu amo. Mas para isso agora eu preciso trabalhar muito. Então agora realmente faz parte essa falta de tempo nesse momento.
Mas acho que sobreviver para uma mulher preta nesse país já seria um bom caminho, assim. Sobreviver não, viver bem já é um bom caminho. Tá bom. Como é que a gente te encontra, né, nessas redes sociais aí da vida? Não, no LinkedIn é Tânia Chaves MKT, mas se colocar Tânia Chaves na busca, me acha, porque eu acho que é a primeira que aparece. No Instagram é tania.l.chaves. Essas são as duas principais redes que eu uso hoje. Muito bom. E Tânia, eu queria assim te agradecer, né, pela sua participação atualmente dentro da empresa, né, que é uma das empresas maiores de comunicação, né, da América Latina, que é a Globo. Então, assim, você até falou, Elias, tem muita coisa para falar. Eu falei, não, mas eu faço essa pontuação. Eu queria agradecer muito essa sua presença e você não está sozinha, nem lá dentro, nem aqui fora. A gente está aqui torcendo, né, de olho, tá? E lá dentro, não preciso nem falar, né? A mudança que foi feita, tá bom? Ai, graças a Deus. Mas obrigada. Muito obrigada pelas suas palavras. Tamo junto. Sempre. Obrigado, viu, querido? Obrigada. Parabéns. Para nós. E não deixe de cantar, viu? Vai cantar Roberto Carlos. Tá? Muito legal. Gente, chegamos ao final, né, de mais um bate-papo, papo com Elias, mas o papo hoje com a Tânia Chaves, maravilhosa. Eu também estou nas redes sociais, vai lá, né, no @elias.sunshine, que é o meu pessoal, mas a gente inaugurou o Instagram do nosso papo. Então vai lá no Papo com Elias, @Papo com Elias. Pode seguir os dois, a gente está junto e mixado.